Olha, a gente tem que tirar o chapéu para os engenheiros. O que faríamos sem eles? São pessoas que inventam, constroem e consertam as coisas para facilitar as nossas vidas. Mas você tem que respeitar mesmo um cara que ajudou a iluminar o caminho para os navios, mesmo sendo totalmente cego. Aqui está a incrível história de Alexander Mitchell. Mitchell nasceu em 1780 em Dublin, na Irlanda, e cresceu em uma família rica. Enquanto ele ainda era um menino, a família se mudou para Belfast. O jovem e brilhante Alexander entrou na prestigiada Belfast Academy, onde se destacou em ciências e matemática. Infelizmente, como dizem, dinheiro é bom e ajuda, mas não compra saúde. E muito rapidamente, a visão do então garoto começou a piorar e piorar. Quando estava com 16 anos, já não conseguia mais ler nada. Apenas 6 anos depois, aos 22, estava completamente cego. Se isso o colocou para baixo? Absolutamente não. Ele continuou a viver uma vida normal, casou e teve 5 filhos. Além da matemática e da ciência, amava a música e dizem que tinha uma bela voz. E também tocava flauta e acordeão. Isso serve para nos mostrar que pessoas verdadeiramente talentosas são geralmente dotadas em muitos campos. Mitchell realmente gostava de sua vida social e, enquanto entretinha seus convidados, agia tão naturalmente que algumas pessoas nem percebiam que ele era totalmente cego. O rapaz jogava cartas e gamão com todos os outros, embora tivesse alguém para ajudá-lo a distinguir os nomes das cartas ou o número dos dados. Todo o seu tempo livre, gasto entretendo seus amigos e familiares, não estava muito longe da ciência, no entanto. Muitos nomes famosos da época, como o irlandês e astrônomo Thomas Robinson e o matemático inglês George Boole, estavam geralmente entre os convidados. De qualquer forma, no início da sua vida adulta, Mitchell montou um negócio bem-sucedido de fabricação de tijolos e começou a construir casas em Belfast. E foi nessa época que seu inventor interior despertou. Para fazer tudo funcionar de forma mais suave e eficiente em seus próprios negócios, criou algumas máquinas específicas necessárias para a fabricação de tijolos e construção. Quando completou 51 anos, o empreendedor e inventor de sucesso decidiu que era hora de dar uma pausa muito necessária. No entanto, sua mente ativa não o deixaria se aposentar tão facilmente. Vivendo a maior parte de sua vida em Belfast, uma cidade histórica e geograficamente ligada ao mar e ao transporte marítimo, Mitchell ouvira muitas histórias sobre navios encalhando em bancos de areia submersos. Para entender o grande problema que havia naquela época, imagine-se em um navio do século XIX se aproximando do porto. A embarcação é cara, está cheia de mercadorias e, mais importante, carregando muitas pessoas. Você não tem nenhum GPS ou outro sistema de satélite ou radar para mostrar o que tem abaixo da superfície da água ou como é o fundo do mar. Sem falar que o terreno sob a água é macio e pode mudar com as correntes, o que significa que um lugar por onde você navegou perfeitamente antes, agora pode estar muito mais raso. Aí, você está quase no porto quando de repente houve um terrível baque e, junto com todos os outros a bordo, é jogado para frente quando o navio para inesperadamente. A embarcação pegou no fundo do mar e provavelmente está danificada. Poderia haver um buraco no casco e todos os passageiros e a carga preciosa poderiam afundar a qualquer momento. Na época de Alexander Mitchell, esse tipo de coisa poderia acontecer e acontecia. Todos sabiam que as costas arenosas eram perigosas para o transporte por esse exato motivo. A forma do fundo do mar poderia mudar muito fácil e drasticamente. Isso significa que era muito possível que mesmo um velejador experiente poderia se deparar literalmente com uma montanha de areia subaquática, enquanto tinha 100% de certeza de que havia um solo perfeito para passagem segura. Esses tipos de bancos geralmente podem ser encontrados na foz de um rio ou em um porto. Era o caso em Belfast. Mesmo Mitchell não sendo um marinheiro, era um construtor capaz de resolver problemas. E a ameaça desses bancos de areia era realmente perturbadora para o irlandês. Agora, você deve estar pensando, ei, não é exatamente para isso que os faróis servem? E você está certo, faróis
são como semáforos para navios e servem como um guia e aviso de áreas perigosas. Mas como construir um farol em um fundo arenoso e macio que está constantemente mudando? Isso não contribui para uma base muito estável. E foi aí que a grande mente inventora de Alexander Mitchell começou a trabalhar. Tendo se aposentado dos negócios da fabricação de tijolos, o homem encontrou um novo desafio para se ocupar. Como era impossível fazer qualquer coisa sobre a superfície ou sobre o banco de areia e um farol construído na costa não adiantaria nada nessa situação, Mitchell pensou em uma maneira engenhosa de ancorar a construção no leito marinho macio e maleável. Levou um ano para encontrar a solução perfeita, mas em 1833 ele patenteou o farol de estacas helicoidais. Estudou ao irlandês a fama internacional e seu nome entrou para o hall dos maiores engenheiros de todos os tempos até hoje. Então, como o trabalho dele funcionou? Sua solução é surpreendentemente simples. Em vez de instalar estacas de ferro semelhantes a postes diretamente na lama ou na areia macia para fazer uma fundação, um método que funcionaria bem quando se constrói uma fundação em terrenos difíceis e sólidos, ele teve a ideia de parafusá-las no lugar como um saca-rolhas. Assim, Mitchell sugeriu remodelar cada estaca para que elas tivessem lâminas semelhantes a hélices em uma extremidade para que pudessem ser parafusadas no lugar. Esse modo de ancorar um farol não era apenas relativamente barato, mas também infalível, pois as estacas poderiam ser aparafusadas a uma profundidade de cerca de 6,5 metros. Foi uma invenção notável para um cara que não tinha nenhum treinamento especial em engenharia ou construção de farol. E sem enxergar, lembre-se. Sendo um construtor responsável, Alexander precisava ter certeza de que tudo funcionaria corretamente. Assim, tão logo seu saca-rolha gigante foi criado, Mitchell secretamente remou para um dos bancos de areia no porto de Belfast com seu filho de 19 anos, John. Os dois homens instalaram uma estaca helicoidal e, no início da manhã seguinte, voltaram lá para encontrá-la ainda firmemente fixada no lugar. Eles fizeram o mesmo teste no dia seguinte e depois em mais alguns pontos, e seu poste parafusado sempre se sustentava. Mas levaria mais 5 anos de espera até que sua invenção fosse usada na construção pela primeira vez. A Trinity House, que construía faróis na Grã-Bretanha e na Irlanda naquela época, foi a primeira a dar uma chance às estacas helicoidais de Mitchell. Elas foram usadas para o farol de Maplin Sands, na boca do Tâmisa, em 1838. Embora fosse um engenheiro muito competente, o inventor ainda ficava realmente preocupado com tudo funcionando perfeitamente. Então, o homem de 58 anos de idade, pessoalmente, foi ao canteiro de obras e subiu no prédio inacabado. Obviamente, não era uma boa ideia colocar em risco seu bem-estar pessoal, mas eu imagino que ele deveria pensar que, se não verificasse se a coisa era sólida, estaria colocando as vidas de inúmeros marinheiros e navegadores em risco no futuro. Qualquer que fosse seu processo de pensamento, o homem cego periodicamente entrava na água e depois subia novamente para verificar se os construtores estavam fazendo tudo certo. Ele também supervisionava pessoalmente mais algumas construções como essa. Tal atitude notável mostra o quão apaixonado e cuidadoso era pela sua criação e, por acaso, estava destinada a permanecer útil por muitos anos. O sucesso de sua invenção permitiu que Alexander voltasse ao negócio de construção novamente e expandisse significativamente suas fronteiras. No início do século XX, centenas de faróis de estacas helicoidais surgiram não apenas nas Ilhas Britânicas, mas também na América do Norte. Entre eles, há, por exemplo, faróis com essas estacas que são tipo chalés em Carolina Sounds, Baía de Chesapeake, Baía de Delaware e ao longo do Golfo do México e da costa da Flórida. Sem falar nas inúmeras pontes e piers que foram construídos em todo o mundo usando o mesmo método também. A instalação das estacas de Mitchell não era apenas economicamente benéfica, mas também ecologicamente correta. Aparafusar as fundações no fundo do mar significa que você não precisa tirar todo aquele excesso de solo e transportá-lo para outro lugar. Isso reduz os custos de transporte e reduz o impacto ambiental de cada projeto.
Aparentemente, esta é a razão pela qual este método ainda é amplamente utilizado para uma variedade de construções, seja em faróis, ferrovias e estradas, ou até mesmo telecomunicações. Uau! Você conhece algum outro grande inventor com histórias fascinantes? Fique à vontade para compartilhar nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe-o com seus conhecidos. Mas ei, não vá construir seus faróis ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você assistir. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.